Está feliz com Jesus? Deus já falou com você nessa noite? Ele vai continuar falando ao teu coração. Teu amanhã certamente será melhor que hoje. Deus, Ele está num processo de continuidade na minha vida e na sua, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Abra sua Bíblia por gentileza em Lucas, no capítulo 17. Eu quero ler com você do verso 11 até o verso 19. O tema dessa mensagem é o conflito. Queremos falar a respeito de conflitos. É culto da família, propício para falarmos sobre conflitos. E eu quero ler primeiramente com vocês esse texto. No final, há aqui um conflito, e nós vamos pensar isso, e pensar juntos naquilo que Deus quer falar conosco. Quem encontrou aí, dá um glória a Deus bem forte, vai. Que igreja linda e abençoada. Como eu gosto de pregar aqui, como eu gosto de estar aqui com meus irmãos, é maravilhoso. Vamos lá, 11, Lucas 17, 11 diz: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria. Diga Jerusalém e diga Samaria, e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo o que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. Verso 16: Caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando graças. E este era samaritano. Diga samaritano. Veja, e respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E então disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Estava pensando sobre conflitos, e há um conflito aqui nesse final, que fica bem claro para nós, porque dos 10 que foram curados, há um que volta para agradecer, e é o próprio Cristo, é o próprio Jesus que vai dizer: Mas só voltou o estrangeiro? Só o samaritano? Cadê os judeus? E eu pensando em conflitos, eu já disse, é culto da família, né? E família, se tem um lugar para se ter bons conflitos. Eu não sei quantos aqui têm filhos pequenos, né? Eu tenho 2 em casa, e eu sei os conflitos diários que isso gera. Você quer ver na hora de ir para o culto, gente? Você quer ver se você tem que preparar um sermão, se você tem que fazer alguma coisa, se você está preparando algo, imagina as coisas que vão acontecendo. Quem tem filhos pequenos em casa aí, dá um glória a Deus. Os que os filhos já cresceram, dá um glória a Deus. Aí vem mais conflito, porque vem os agregados. Surgem os agregados. Só para você saber, o conflito, se você dá um Google aí, ele é a profunda falta de entendimento entre as partes. É o que o Google vai dizer. Na realidade, é parte de um relacionamento. Não tem conflito se não tem relacionamento. Conflito nasce em relacionamento. Quer dizer, onde tem relacionamento. Imagine vocês, nós estamos aqui na Ágape Sumaré, no Recanto dos Sonhos. Você que está em casa nos assistindo, ou no podcast, nós estamos aqui numa noite, culto da família. E esta igreja, a Ágape Sumaré, é uma igreja que está crescendo. E a projeção dela é que ela cresça para o próximo ano pelo menos 2, 3, 4 vezes mais. Atualmente somos pelo menos em 10 ministérios. Você fazer uma conta rápida, aí somos quase que 10 ministérios, entre crianças, jovens, adolescentes, departamento social, ministério pastoral, corpo de obreiros, e por aí vai, são praticamente 10 ministérios.
Onde há relacionamento, ministério e liderança, há conflito, gente. Se você trabalha, se você está numa empresa, em um lugar, em uma liderança, vai ter conflito lá, porque tem relacionamento, você tem que lidar com aquelas pessoas todos os dias. É engraçado que, fazendo uma leitura do texto aqui, você vê Jesus falando assim, que Deus 9, que Deus judeus. E quando você olha para o estrangeiro, pensando, quem voltou é o samaritano, talvez dá uma impressão que é alguém distante. Mas durante toda a leitura que você for ver, toda vez que há um caminho para passar em algum lugar, é próximo, está perto. Teve que passar por Sicar, Samaria, no caso da mulher samaritana. Ele está indo para Jerusalém agora e tem que passar por ali. Quer dizer, é próximo, estão juntos, mas tem um conflito que os separam. O motivo é só o conflito que tem entre eles. É um conflito pequeno. Às vezes, não estou dizendo que ter conflito ou desentendimento é ruim, porque tem que ter relacionamento. Estou dizendo que tem conflitos que podem parar, que pode tornar aquilo que Deus tem para fazer para nossas vidas, ou mais distantes e nem sequer acontecer, se ficarmos parados no conflito. Esse ano está terminando e eu orei muito a Deus para que me desse uma palavra nesta noite, para Ele tirar os conflitos da sua vida que gerou esse ano, para você olhar e resolver os relacionamentos à sua volta, porque a equipe, a família que Deus te deu é essa mesmo, a equipe do trabalho que você tem é essa mesmo, as ferramentas que você tem é essa mesmo. O que falta? Falta você confiar em Deus, para Ele te levar além por um ano que vai ser melhor do que esse. Conflitos fazem parte de relacionamento. E eu falei para você dizer Samaria, e falei para você dizer Jerusalém, juntamente porque há esta divisão de reinos, de povos, ela já é um pouco antiga. Mas eu quero projetar aqui no telão, porque nós conhecemos o conflito atual, falando desta região como Palestina e Israel. E aí eu quero mostrar para você, aliás, já está projetado ali no telão, é uma matéria de 2017, Trump ele está reconhecendo Jerusalém como capital de Israel, e ordena a transferência de embaixada americana, é um reconhecimento, uma matéria já há pouco tempo, trazendo esse ambiente de conflito atual, é contemporâneo. Nós olhamos para algo que está acontecendo, pode tirar, obrigado, só para a gente pensar a respeito disso. E eu só gostaria de voltar com você onde é que começa, porque todo conflito tem uma origem, tem um princípio, tem um lugar que começou, e de repente a atitude que você quer tomar hoje para resolver o conflito é baseado no momento atual, mas você precisa voltar e refletir no que aconteceu lá atrás. Tem coisas no nosso passado, tem coisas no nosso coração, tem coisas que nós vamos carregando, que geram conflitos, inclusive interior, dentro de nós, e você não consegue progredir, não consegue avançar, porque está com conflito dentro de você. Mas nessa noite Deus tem uma palavra que vai arrancar assim, como quem arranca com a mão, todos os seus conflitos interiores, e vai resolver e solucionar a história da sua vida, porque Ele é Deus, Ele te ama, e Ele te trouxe nesse lugar, para uma nova direção. E é interessante, porque quando José compartilha o seu sonho com seus irmãos, ele está na casa de Jacó, e eu quero voltar a essa época patriarcal, porque se estamos falando de samaritano, estamos falando de judeu, eu preciso entender que eles estão debaixo da mesma lei, eles têm a mesma fé abraâmica, eles creem no mesmo Moisés como único profeta, responsável pelos 5 livros primeiro da Bíblia, o Pentateuco, é debaixo desta direção que eles estão. Há um conflito, e ali nas 12 tribos, estamos falando dos filhos de Jacó, e eu notifiquei eles aqui para pensarmos, porque houve uma divisão de reino sul e reino norte, ou seja, está vendo que começa lá atrás? E os nomes do reino norte, chamado de Israel, são eles da descendência
das tribos de Simeão, Ruben, Gade, Efraim, Issacar, Naftali, Manassés, Asser, Zebulon e Dan. Os da parte do reino sul, que é Judá, são eles Judá e Benjamim. Agora veja, em 1 Reis, no capítulo 16, vai dizer que aquele que era rei naquela época, o reinado antes de Acabe, ele vai comprar uma terra chamada Semer, e vai dar o nome de Samaria, e Semer era o nome do proprietário daquela terra, por 70 quilos de prata. E Samaria naquela época vai tornar a ser a grande capital de Israel. Isso está em 1 Reis 16. Temos um reino dividido, e temos um local, e esse local como capital é porque é capital financeira, é potência, é centro de adoração da religião, embora a religião para nós conhecemos a partir do século IV, com Santo Agostinho, que trouxe do latim o verbo religare, que é religião. E aí vamos trazer o nosso Santo Agostinho contemporâneo, né? Pastor Henrique Nascimento, que vai traduzir para nós assim: é ligar na tomada, é religar, é conectar de novo. Então o centro, a capital da adoração, para você comércio e para você adorar, no monte, para você buscar e para você ter, tem como capital Samaria. Eu listei algumas cidades, alguns reinos e algumas nações que se tornaram potência, e o conflito entre um e o outro, 2 montes pelo menos, e vocês já devem saber quais são. Se estamos falando do reino norte, estamos falando de o monte de Gerezim. Se estamos falando do reino sul, estamos falando do monte Moriá. E o monte Moriá, embora monte, mas houve uma planície, onde Deus deu a planta a Salomão, Salomão filho de Davi, já na sequência do reinado do seu pai, numa situação incrível, onde a partir da sua descendência, ou daquele momento, daquilo que Deus iria fazer, haveria um reino que não seria mais um reino dividido, mas haveria um único reino que seria um reino eterno, um reino que a partir daquele momento não teria mais fim, seria um reino, diga, eterno. Mas isso ainda gerava conflito, e os conflitos foram seguindo. Eu listei aqui algumas potências, porque toda vez que se havia uma aliança, como de Acabe, por exemplo, que vai fazer alianças erradas, o pecado entrou na história de Israel, entrou na história do povo de Deus, porque ergueram altares a Baal, por exemplo, deixaram-se para adorar outros deuses, alianças erradas, o pecado, tudo isso foi criando cada vez mais separação. Então nós vamos ter, por exemplo, o Egito como um lugar, como potência mundial. O primeiro lugar como potência mundial que aparece é o Egito. Lembram-se de Abraão, quando ele sai de Harã, e ele chega em Canaã, é um tempo de fome, ele desce para o Egito, porque o Egito estava melhor. Então o Egito, ele surge como uma potência, mas logo em sequência, cronologicamente, Israel também se torna uma grande potência. Depois de Israel, a Assíria. Depois da Assíria, nós temos a queda de Israel e a queda de Judá, dos 2 reinos. Diante disso, a ascensão da Babilônia. Depois, perto já do período de Cristo, 586 anos antes, a Pérsia vai surgir. Já com o surgimento da Pérsia, e vocês vão lembrar de alguns nomes, como Neemias, como Esdras, que já está falando de um tempo de restauração da Jerusalém, dos muros, da adoração, é um tempo ali já de restauração. Vai chegando mais perto do tempo de Cristo, e aí surge a Grécia como potência, e aí todo esse aparato de paganismo surge ali, herda dali, uma geração vai influenciando a outra. Entenda você, aquilo que estamos produzindo hoje vai ser referência para as próximas gerações.
Se eu dizer para você, é culto da família, se na sua casa o altar que você está levantando é o Deus verdadeiro, se você está, como nesta noite, na casa do Senhor, você está plantando uma semente no coração do seu filho, para que ele siga os seus passos, e seja a bênção gerações futuras. É a palavra do Senhor que diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça, não se desvie dele. São heranças que vêm somando. Depois entra um tempo da Roma, e aí fica mais fácil, já começa a identificar a chegada do Messias. Eu quero que você abra comigo, por gentileza, em João, no capítulo 4, porque há uma passagem que vai falar um pouco desse conflito que havia entre os samaritanos e os judeus. Passaram-se gerações, passaram-se potências mundiais, e o conflito permanece. Jesus vai chegar e, indo a caminho, no seu propósito, ele precisa passar em Samaria, especificamente em Sicar, e ali tem um poço, e ele vai parar ali para descansar por volta do meio-dia, e ali próximo uma mulher vai chegar para tirar água daquele poço, e esta mulher é uma mulher samaritana, e você sabe toda a conversa que tem ali. Ela vai identificá-lo, e eu quero ler com você, João 4:9, disse-lhe pois a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que eu sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Está vendo? Havia um conflito ali. Ela identifica Jesus certamente como um judeu pela sua veste. Lembram-se da mulher que toca na orla de Jesus? A orla é um cordãozinho que tem na roupa, na veste de um bom judeu, onde ele vai fazer as suas orações, e ele tem, você pode pesquisar isso, você vai ver a orla da veste. Ele está trajado como um judeu, se apresenta como um judeu. Automaticamente ela vai reconhecer e vai expor o conflito. Olha, tem um conflito. Como é que você está conversando comigo? Que história é essa? Está vendo? Havia já um conflito, ainda na época de Cristo, havia um conflito. Mas o mais interessante dessa passagem está no verso 20, porque ela vai dizer algo que vai voltar lá para o patriarca, da onde nós começamos a história. Vai dizer assim, ó: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. Onde é que se deve adorar? Ela quer resolver o conflito, ela quer resolver o problema. Porque antes estava falando: eu vejo que tu é um profeta. Sabe o que isso quer dizer? Na Torá, profeta é só Moisés. Lembra-se quando estão perguntando de Cristo, quem é? Quem dizem que eu sou? E alguém diz, uns falam que é Elias, outros falam que é Moisés, é um profeta. Ela vai dizer: é um profeta. Já que você é um profeta, ô profeta, vamos lá, me esclarece uma coisa aqui, tem um conflito aqui, resolve essa para mim. Onde é que eu devo adorar? O monte é aqui, porque nossos pais adoraram aqui, agora vocês falam que é em Jerusalém. Que história é essa? Você sabe a resposta de Jesus, porque a resposta de Jesus está acima de qualquer conflito. Você é cheio de preconceito, cheio de coisas, cheio de religiosidade, cheio disso, cheio daquilo, e aí não prospera, não avança, não vai, porque está cheio, tentando aqui e lá. Deixa eu dizer algo para você, a resposta de Jesus foi: mulher, a hora é chegada, já chegou, eu estou aqui na sua frente, eis que a hora vem, a hora é chegada, e já chegou, que os verdadeiros serão adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Então eu quero pensar com você, já que eu já mostrei para você aqui de forma muito sintetizada
entrarmos nesse assunto, caberia 6 meses, eu acho, aí de EBAs, para a gente mergulhar com profundidade. É a nossa escola bíblica, toda sexta-feira às 20 horas, para quem não sabe. Todo mundo convidado. Precisaria de um tempo, mas eu penso que com esses dados, nós podemos caminhar um pouco no texto que lemos. Porque haviam mais conflitos ali. Jesus, por exemplo, aproveitou uma vez deste conflito para resolver algo com um homem que nos é apresentado como um perito da lei, como um conhecedor da lei, como um sábio da lei, alguém que guarda os mandamentos. Ele vai perguntar para Jesus o seguinte: mestre, como é que a gente faz para alcançar a vida eterna? E Jesus vai usar justamente o conflito para resolver. É justamente o exemplo de Jesus. Como Jesus, sabendo que ele era um mestre da lei, o doutor na lei, ele vai dizer assim: você guarda os mandamentos? Conhece eles? Eu os pratico, ele vai dizer. E ele vai falando um a um, até chegar em amar o teu próximo como a ti mesmo. Neste ponto da reflexão, Jesus vai dizer para ele: muito bem, então faz isso, cumpre esse passo. O texto é tão interessante, está em Lucas 10, 25 ao 37, que ele, para se justificar, vai fazer uma pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Porque é fácil relacionar com vocês que estamos aqui juntos. É fácil porque vocês têm um carinho grande. É fácil porque nós estamos seguindo, pregando a mesma coisa. Faz 5 anos, todo mundo pela mesma direção, indo para o mesmo lado, é o mesmo barco. Ir para o templo com os judeus era fácil, está no mesmo grupo. Então, mestre, quem é meu próximo? Porque eu já faço isso, eu já ando com o meu grupo aqui. Então, Jesus vai dizer para ele: deixa eu explicar um negócio para você. Um homem foi assaltado indo num caminho, e ele apanhou, e praticamente um latrocínio, que é um roubo seguido de morte. Ele estava quase morto, diz as Sagradas Escrituras, quase morto. Bateram nele, arrancaram tudo que ele tinha e deixou ele lá no caminho. Agora, passou o sacerdote, olhou, desviou dele e continuou o seu caminho. Veio o levita, desviou dele e seguiu o caminho. Mas veio um samaritano. Chegou um samaritano e entrou na história. Resolveu com o que ele tinha, com vinho, com azeite, vai lá sobre a ferida, coloca sobre ele, leva para um lugar para hospedar, cuida dele. Ele vai partir e vai falar: olha, está aqui sob a sua responsabilidade, fica tranquilo, eu vou voltar. Quando eu voltar, se dever alguma coisa, eu pago, está tudo bem, está tudo certo. E aí Jesus, nessa narrativa, vai perguntar para ele: nesses 3 que eu te falei, quem que parece ser o mais próximo? Aí o doutor da lei vai dizer: é óbvio que é o samaritano. Jesus só vai repetir aquilo que ele tinha dito anteriormente: então pratique. Só vai repetir o que ele tinha dito anteriormente: então pratique. Resolva o conflito. Não é só ouvir uma boa mensagem, porque de boa mensagem esse altar está cheio, graças a Deus. Não é só você participar de um culto e sair daqui dizendo: uau, que culto maravilhoso. Mas é você praticar nos seus relacionamentos, resolvendo os conflitos, impulsionando para frente. Quer dizer que não tem conflito? Tem sim, Senhor, mas tem Deus na nossa vida nos impulsionando para o melhor.
para resolver o que precisa resolver. Precisa praticar. Olha para quem está perto de você e fala assim: ó, precisa praticar. Mas eu não posso aqui condenar o sacerdote e o levita. Afinal de contas, em Levítico, no capítulo 21, tem uma lei que eles precisam cumprir. É tão severo o negócio, a história é tão importante entender esse momento, porque a lei eles não poderiam tocar em um cadáver, em um defunto, nem, está escrito isso, nem se fosse seus pais, nem se fosse o cadáver dos seus pais, eles não poderiam tocar. Por quê? Porque se tocar eles se tornariam imundos. Começa a entender a gravidade e a escolha do levita e do sacerdote, que ele não pode tocar naquilo, ele não sabe se está morto, se não está meio morto. Eu vou desviar daqui, por quê? Porque eu vou perder aquilo que eu tenho, eu vou perder a autoridade. É mais profundo do que você imagina, porque para um imundo, ele não pode ficar dentro da mesma sociedade, dentro desta lei. O considerado imundo, considerado impuro, ele tem que ficar na aldeia para o lado de fora. Aí aparecem algumas colocações e entra a lepra como uma delas. E o camarada que está leproso, ele precisava ir até o sacerdote, mostrar a sua lepra, periodicamente, conforme ela ia crescendo. Se ela tampasse o seu corpo, olha, é o seguinte, você precisa ficar para o lado de fora da aldeia. Mas em minha casa vai ser desapropriado, e minha família vai ter separação, e o que vai acontecer comigo? Vai ser condenado a quê? A morte, vai ficar para o lado de fora. Não tem outra alternativa para você. É imundo, é lepra, é pecado, fica para o lado de fora. Eu começo a entender o levita e o sacerdote, e a ideia de não perder o que se tem. E na maioria dos conflitos das partes, o problema é esse, é o ego, é perder aquilo que você tem. Então você não abre mão, você é turrão mesmo, é o dono da razão, está sempre certo, não ouve ninguém, não ouve instrução, não senta no banco para ouvir. Por quê? Porque vai perder muito com isso. Quem é esta pessoa? Mas o texto é tão interessante, aí eu começo a entrar no texto que nós lemos, porque Jesus está caminhando para Jerusalém. Jesus está caminhando para Jerusalém. Jerusalém é o lugar do sacrifício, Jerusalém é o lugar da adoração, lá tem o Monte das Oliveiras, é lá que ele vai estar. Ele está caminhando para Jerusalém porque ele tem um propósito. O propósito dele é a pacificação, é o reinado que não tem fim, é o cetro de ferro que vai governar. Por um período, parece-me que em Jerusalém vai ficar difícil, as pessoas vão confrontá-lo, mas ele vai dizer sabiamente: pode destruir o templo, não tem problema, porque em 3 dias ele estará de pé. Ele está falando da sua morte, está falando da sua ressurreição. O caminho dele é Jerusalém, o propósito dele já estava designado, mas ele tinha que passar por um lugar pequeno, por uma aldeia, porque havia alguns leprosos ali que precisavam de cura e salvação. O destino nós sabemos, meus irmãos, qual é, mas é necessário num lugar pequeno. Esse lugar não é muito grande. O pastor que vos fala, a rede social é menor de que sei lá quantos mil, é pequeno, não tem problema, mas Deus usa os pequenos, lugares pequenos. Entra, é Ele entrando para salvar vidas, restaurar a história da tua família, restaurar a tua casa e trazer um futuro ainda melhor. Jesus está indo para Jerusalém, mas Ele passa num lugar onde tem necessidades. Deus está passando aqui esta noite, todas as suas necessidades, todas as suas orações são ouvidas no trono dos céus. Deus marcou essa noite para falar com você, para tirar os conflitos do seu coração. Aquela mulher samaritana
pegando água no mais alto do calor, não esperava que alguém sentasse perto dela e falasse: me dá um pouco d'água, só para começar uma história para dizer: se você beber da água que eu tenho para te dar, então vai fluir rios dentro de você e nunca mais você terá sede. Ela não fazia ideia disso. É um conflito. Jesus está caminhando, leia comigo o texto, verso 1: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galileia. Entrando em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, 10 homens impuros, 10 homens imundos. Sabe que a Bíblia faz uma comparação da lepra com o pecado, e eu anotei algumas coisas que eu já falei para você aqui. Eu só vou numerá-las agora. Por quê? O leproso tinha que passar por uma separação. Diga separação. Diga mais forte: separação. Segundo, desapropriação. Diga desapropriação. Terceiro, condenação. Diga condenação. Quarto, morte. Por quê? Separado da família, separado do seio familiar pela sua condição, vai então viver a desapropriação, não ter direito sobre a sua terra, sobre a sua casa, e vai ficar num leprosário para o lado de fora, para as portas para o lado de fora, desapropriado, condenado a receber a sua sentença de morte. É por isso que é comparado ao pecado, porque o pecado de primeira mão, ele nos separou de Deus, nos causou separação entre Deus e um homem. O pecado de segunda mão nos causou desapropriação, porque só há um caminho que nos liga a Cristo de volta, é aquele que foi preparar morada. Se não for por meio dele, você está desapropriado. Causou desapropriação, causou condenação. Por quê? Porque todos pecaram, e aí são judeus, são samaritanos, são prosélitos, são gregos, todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus. É isso que o pecado causa. E por fim, o salário do pecado é a morte. No entanto, eu estou lendo um texto que poderia ser uma tragédia se parasse por aqui, mas eu comecei dizendo que Jesus entrou na cidade, na aldeia, nesta situação. Onde tem pecado, vai superabundar a graça. Pode ser que você entrou aqui com seu coração cheio de conflito, porque o pecado entrou na sua casa, mas Jesus está entrando com providência, está entrando com providência na sua família. Poderia haver separação, mas agora vai haver união, unidade. O relacionamento não vai ser quebrado, o relacionamento vai ser restituído, o relacionamento vai ser restaurado. Desapropriação. Quantas lutas, quantos conflitos, quantas vezes você até disse: vou pegar as minhas coisas e vou embora. Eu ouvi isso essa semana de um jovem falando algo parecido, abrindo e rasgando o seu coração. Desapropriação, isso não é mais para mim. Mas Deus está tratando a sua vida com tanto carinho, com tanto cuidado, que Ele vai reverter esta situação. E aonde você vivia uma vida de condenação à morte, ao pecado, Ele vai tornar em bênção. Ele vai tornar você viver e resgatar alegria no seu coração. Os conflitos serão solucionados, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Verso de número 13. Levantaram a voz os leprosos, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Toda a história vai mostrar samaritanos e judeus separados, sim ou não? Por conta do conflito. Sabe o que eu vejo nesta passagem? Olhando para essa passagem pela manhã, pastor Paulo,
no grupo de 10 leprosos, 9 eram judeus, mas um era samaritano. Eles estavam unidos, juntos, no mesmo grupo, no mesmo espaço, no mesmo leprosário, todos fruto do mesmo abandono, porque a lei que é para um, também era para o outro, é a mesma lei. Tanto é que quando ele vai pedir para apresentar ao sacerdote, vão os 10, estavam todos debaixo da mesma lei, todos debaixo da mesma condenação, todos. O pecado faz isso, não importa qual é o conflito, o nome do conflito, até para aqueles que se conflitam, o final é o mesmo, e aí está o problema, é aí que você não pode se perder, porque o seu conflito chama A, o conflito do outro chama B, mas se ficar parado nele, o fim é a morte. O pecado tem esta consequência, mas tem um que veio para cumprir a lei e se fazer maldição. Por quê? Porque Ele é o Senhor, Ele vai cumprir a lei, e Ele vai declarar uma palavra dentro da lei. Olha, vai e se mostra ao sacerdote. Sabe o que eles vão fazer? Todos eles vão seguir em caminho e se mostrar ao sacerdote. Eu entendo uma coisa, se eles já haviam se mostrado ao sacerdote antes, quer dizer que todos sabiam que eram leprosos. Sabiam que eram leprosos porque eles clamaram a Jesus por misericórdia. Agora, por que é que eles estão indo se mostrar de novo ao sacerdote? A segunda vez de mostrar ao sacerdote era para saber se estava curado ou não, para reaver a sua propriedade, para reaver a sua vida de volta, para ter acesso às coisas que ficaram para trás e para fora da aldeia. Eles vão caminhar o caminho da fé. Por quê? Porque ainda não tinha cura nenhuma. Tudo que eles tinham era uma palavra. E eu vou sair daqui nessa noite com esta palavra do meu coração, mesmo sem ver, porque pela fé é pelo ouvir. A palavra eu não vi ainda, mas eu sei que o milagre vai acontecer. É o caminho da fé, minha gente. Eles trilharam o caminho da fé. Não saia do caminho da fé. Pastor, eu não estou vendo, eu ainda não enxerguei ainda. Segue a palavra e orientação de Deus e vai fazer aquilo que Deus disse para você fazer. Seu milagre já está garantido. Quantos creem nessa noite que Deus tem milagre e a promessa vai se cumprir na sua vida? É o caminho da fé. Eles estavam debaixo da mesma lei, a lei da condenação, mas eles reconheceram Jesus e clamaram por misericórdia. Se você reconhecer Jesus nesta noite e abrir seu coração por misericórdia, Ele vai ter uma palavra de orientação e direção para você. Você só precisa seguir à frente. Vai, continua. É tão maravilhoso, porque no meio do caminho, diga, no meio do caminho, tem conflito, sim ou não? Estavam tudo junto, tudo condenado, a morte inclusive, mas é no meio do caminho. Eu pregava no Ministério Evangélico Aliança, em Campinas, essa semana. A Érica Vieira estava lá, foi um reteté, um manto abençoado. E eu disse naquela noite, falei, olha, Jesus não é a chegada. Ele não veio como a chegada. Ele veio e falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não desista pelos conflitos, siga no caminho. O caminho é Cristo. Continua caminhando, porque o caminho da fé, pastor Paulo, é isso. Você está com o corpo tudo coberto de lepra. A iniquidade, porque é a natureza humana, e você tem todo o pecado, toda a transgressão. A herança do primeiro Adão está sobre você, mas você está caminhando no caminho, o caminho da lei de Jesus que fala vai à frente. E se eu estou caminhando o caminho da lei de Jesus que fala vai à frente, eu sei que lá na frente eu tenho um corpo glorificado, e quando eu chegar lá, eu serei transformado num abrir e fechar de olhos. Não
desista, continue no caminho, vai para o prêmio que Deus tem preparado para você. Esse corpo do pecado vai ficar para trás, você vai ser glorificado e vai subir com Cristo. Coloque-se de pé, por gentileza, ministério de louvor. Eles foram curados no caminho. O que é samaritano volta? Um voltou. A estatística é essa. Por curiosidade eu fui ver o mapa, Palestina. Fui pesquisar um pouco para saber da região. A gente tem muito cuidado para falar, porque a gente malemar conhece a geografia do Brasil. Você não sabe para onde você vai, aponta o Paraná para um lado, você não sabe muito bem e quer falar de Israel. É assim. Você tem que ir com cuidado, né? Pesquisando. Mas é interessante que os samaritanos, eles foram reduzindo a sua população ao tempo. Eram muitos. Chegaram um tempo de ser só 120. Pouquíssimos. E isso se deu porque uma mulher que tinha seus conflitos na beira de um poço deixou o seu cântaro de lado para entrar Samaria adentro, anunciando o caminho. Anunciando o caminho. A estatística é pequena, é pouca. Nós cantamos aqui o leão, e ruge o leão, e eu gostaria que nós cantássemos novamente. Já foi cantado aqui, e nós vamos cantar de novo. Então, já preparem. No caminho que ela encontra, é o caminho que resolve os seus conflitos, mas é o caminho que vai transbordar, que vai deixar aquilo que é necessário temporário, que é o cântaro, de lado, e vai alcançar vidas. Essa fonte de água. Eram 10 leprosos. Na estatística, samaritano era só um. Mas é o que volta para glorificar a Deus, que chama a atenção de Jesus e fala: ó, esse aqui voltou. Esse aqui voltou para agradecer. E nessa noite eu não quero que você olhe nem para o conflito e nem para a estatística. Eu quero que você olhe para a tua vida e entenda se nessa noite não é hora de você vir para os pés de Jesus. Se nessa noite não é hora para você vir e se prostrar nos pés dele e agradecer, porque ele tirou todo o conflito da sua vida. Ele tirou toda a condenação que te levava para a morte e te trouxe para a vida eterna. O reinado dele é um reinado de paz. O reinado dele é um reinado que coloca a ordem, mas para isso não precisa destruir a tua família. Deus vai levantar você, tua casa, honrar o teu ministério e ainda vai fazer com que seus filhos sigam os seus passos na presença de Jesus. Mas é só para quem crê, é só para quem recebe a cura, entende que foi transformado e vem para o altar, e vem para os pés do Senhor para recomeçar uma nova vida, uma vida em abundância.